Taubaté, olá Vaga do Paraíba, estamos começando ao vivo o nosso programa das 6 aqui na TV Cidade, né? No nosso canal 3 da NET. Começando o programa de hoje, nesta quinta-feira, dia 19 de julho de 2018. Hoje que é um dia especial, né? Que é o Dia da Caridade, né? E a gente tem que pensar nisso, o quanto somos caridosos com nós mesmos, o quanto somos caridosos com o próximo, né? O quanto procuramos auxiliar as pessoas que precisam, né? Aqueles que têm frio, têm fome, têm sede. Então é uma data para a gente pensar e parabenizar aqueles que às vezes vão na contramão, né? Sem ter até recursos, saem para as ruas para ajudar aquele desabrigado que está passando frio, para ajudar aquela pessoa que está morando na rua, não tem o que comer, né? A gente em Taubaté tem alguns grupos, já trouxemos aqui inclusive no nosso programa das 6, e a gente parabeniza essas pessoas que voluntariamente acabam ajudando o próximo que está na rua. Temos um recadinho aqui, ontem nós passamos, mas o pessoal da PAI pediu para reforçar, falando em caridade, né? Nós temos a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais em Taubaté. Eles estão realizando a sexta feijoada da Solidariedade, agora dia 28/7, a partir do meio-dia, e olha, vai até às 17 horas, então dá tempo bastante de você até almoçar em casa e aproveitar a feijoada depois lá da PAI, ou pegar sua marmitinha para depois levar à noite e comer, né? Então convite R$25, comida à vontade, a atração lá pelo Projeto Chorando na feira do Ivan, que em breve vai estar aqui conosco. Eu ainda estou rogando isso, né, Ivan? Até o fim do ano o Chorando na feira vai chorar aqui com a gente. Então esse é o nosso recadinho. Eu recebi aqui outros convites especiais, Taubaté Big Band, Secretaria de Turismo e Cultura, né, vai estar convidando as pessoas para a estreia da Taubaté Big Band, vai ser no dia 15 de agosto, então é para você já pôr na agenda, às 20 horas, lá no Teatro Metrópole, entrada gratuita. O que também é gratuito é a Mostra de Teatro Taubaté, que começa amanhã, sexta-feira, né, às 20 horas, com abertura no Teatro Metrópole, né, sábado, domingo também tem a Mostra Peças de Taubaté no Teatro Metrópole a partir das 20 horas, e durante a semana, até no outro final de semana, a mostra continua sendo no Teatro Metrópole e também na Praça Dom Epaminondas. As peças no Metrópole você tem que chegar com 1 hora de antecedência, mais ou menos, certinho, né, para poder pegar o ingresso, comprar a sua pipoca também lá, comer do lado de fora, apesar agora a autorização que pode comer dentro do espaço público, né? Não é de bom tom deixar aquela sujeira que sempre as pessoas acabam deixando, né, no teatro, né? Nem no cinema também eu acho um absurdo quando a pessoa começa a comer na hora que o filme começou, a gente quer ouvir, né? Mas aí é questão de educação. Vamos aí prestigiar os artistas da nossa cidade para a gente poder incentivar o nosso teatro amador, né? E não é muito amador, não, que a gente acaba tendo aí nomes despontando através da mostra que depois a gente acaba enxergando aí nas telinhas, não só da Globo, né, como da Record, do SBT, gente aqui que começou em Taubaté, nos grupos teatrais, aí nas companhias que resistem ao longo do tempo. Bom, gente, hoje também é um dia especial, principalmente para quem gosta desse esporte e o considera como paixão nacional, né? Hoje é o Dia Nacional do Futebol, né? E para a gente conversar sobre o assunto, eu estou trazendo aqui 3 baluartes da nossa cidade quando a gente fala do assunto futebol, né? Porque eles têm história não só no nosso futebol taubatiano, como fora dele, né? Seja ele dentro do campo ou fora do campo também. Aqui ao nosso lado nós temos o Paulo Castilho Gonçalves, né? Foi jogador de futebol do Esporte Clube Taubaté, centroavante. Temos aí o Benedito Pires de Moura Neto, né, lateral, campeão aí pelos clubes que passou também. E temos aquele que fica do lado de fora cornetando quem está dentro do campo, né? Mas é o nosso campeão também, é nosso amigo e pessoa experiente, com muita história no nosso futebol. Ele é jornalista esportivo, Sidney Salles Barbosa, né? E a quem eu primeiro dou boa noite para vocês, né? Bom, boa noite, André, boa noite,
meu professor chefinho, o pessoal da nova guarda, né? A velha guarda não, da nova guarda aqui agora nos bastidores. É evidente que quando a gente recebe um convite, né, como foi o seu, para mim é uma intimação, primeiro porque eu gosto muito da casa, né? Sou da casa praticamente, né? Aprendi a gostar aqui da TV Cidade. E quando você fez o convite falando do Dia Nacional do Futebol, eu não poderia perder essa oportunidade, né? E agora, para minha surpresa, né? Chego aqui, encontro 2 meninos, né? Que na época eu vi principalmente o Neto, né? Ali naqueles bons tempos, né? Pelo lado esquerdo ali do Taubaté, às vezes também quando precisava ia para o lado direito. Então, e esse outro meninão aí, que fazia muito tempo que não ouvia, e hoje, por incrível que pareça, Deus, né, ele vai viver muito. Hoje estava conversando sobre futebol com um amigo Digão, né, que diz o Digão que foi bom jogador de futebol. Você que é vizinho dele deve saber. Olha, nós jogamos até futebol junto, né? Futebol de quadra, né? Ele foi um centroavante mais ou menos no time da Sete. A Sete nunca ganhou de ninguém, então deixa pra lá. Mas hoje eu ainda falava com o Digão, né, de alguns meninos aí que a gente viu. E falando do nome do Paulinho Castilho, e a minha surpresa, chego aqui, o primeiro que encontro na recepção. Então, Andrezão, você está de parabéns, como a própria TV, por abrir o espaço, né, para Taubaté, para a região, para a gente discutir aí um assunto que está formigando, né? Terminamos a Copa domingo passado. Pois é. Neto? André, um abraço a todos aí, a todos que estão nos assistindo aí. Obrigado pelo convite, né? Como o Sidney falou, é legal a gente estar aqui para falar desse esporte, né? Esporte maravilhoso. Hoje é o Dia Nacional, mas é um esporte que o mundo inteiro adora praticamente, né? A gente teve o exemplo da Copa. E a gente ficou muito contente pelo convite e estamos aí para fazer um belo bate-papo sobre esse assunto tão importante na nossa vida. Posso falar professor Paulo, porque ele deu aula para mim, gente, na 4ª série lá do Dom Pereira de Barros, delegacia de ensino que ocupou a história nossa lá, né? Mas daí é outro assunto. A nossa querida professora Jurema, a mãe do Paulo, dava aula, né, das disciplinas normais, e o Paulo, educação física, né? Então, professor Paulo. Fique à vontade para suas considerações. Eu acho que ele não pegou muitas aulas, não. Ele está fortinho. Mas olha, agradeço também o convite, é um prazer estar aqui com o Sidney, meu colega também, o Neto, o André. Agradeço o convite e falar do futebol é um prazer, né? Para quem gosta, para quem admira, é um prazer mesmo. Então a gente está aqui à disposição de vocês para falar tudo que puder, tudo que a gente tiver alcance. Então, professor, como você começou no futebol? Você lembra dos primeiros passos aí, dos primeiros chutes na bola? Eu lembro, né? Porque quem gosta tem que lembrar, né? Então a gente, foi uma das coisas que eu iniciei, realmente foi ali no terreirão, que a gente chamava o terreirão da minha casa ali, da fazenda dos meus avós ali em Quiririm, né? Então ali comecei a bater uma bolinha, não tinha nada, aquelas terras, aqueles matos, né, tudo. Foi ali que eu comecei a dar os primeiros passos, os primeiros chutes, né? Ali eu comecei, aquele campo, aquela fazenda lá, era todinha minha, não tinha mais ninguém. Eu jogava sozinho e chutava para os cantos. E depois como que foi? Bom, daí começou, né? Aí começou os times, eu comecei a passar com meu pai no União Operária, né? Ali jogando naquele, chamava Dentinho e Dentão. Então eu fiquei lá nos pequenininhos, comecei a jogar ali. Depois ali do União, a gente começou a ter um pouquinho mais de aprimoramento, né? Começava a aparecer mais oportunidades, acabei entrando no Taubaté. Passei pelos juniores do Taubaté e depois do Taubaté eu comecei a me profissionalizei mesmo no comercial de registro, lá em Registro. Depois do comercial do registro, passei depois para o 15 de Caraguá e no 15 teve uma infelicidade, né? Mas o Taubaté que teve voltando um pouquinho, o Taubaté teve uma
uma consequência assim um pouco mais forte, né? Mais duradoura, né? Inclusive, eu tenho até um colega meu aqui que nós jogamos juntos, né? E também eu tenho que agradecer muito, porque foi um parceiro, né? E a gente foi, depois dos juniores, eu fui para o comercial de registro, aqui de Caraguá. Infelizmente, eu estava com proposta para jogar na Bélgica, e aí, infelizmente, eu quebrei a perna no 15 de Caraguá, encerrei a carreira, tentei ir para o Fluminense de Feira de Santana, né? Mas aí fui até lá, mas não deu muito sucesso, não teve muita oportunidade. Acabei voltando para Taubaté e depois disso eu fiquei jogando no amador da cidade. E o Netão, como que foi essa trajetória, Neto? Lá desde a primeira vez que tropeçou na bola, né? Nos primeiros passos, para depois se tornar esse craque que a gente conhece. Nossa, André, faz tanto tempo isso. Passou um filme aí, tô vendo. Eu acho que a primeira vez que eu tive contato com o futebol foi quando é criança mesmo, né? Ali no Jardim das Nações, ali perto do campo do Taubaté, e onde eu morava, a região que eu morava ali, na região do viaduto hoje da Avenida Itália, e eram vários campinhos, e um dos campinhos ficava no quintal da minha casa, né? Meu pai tinha um conhecimento aqui na cidade, o seu Ditinho gosta de falar isso, e ele me arrumou 2 traves e coloquei no quintal de casa e comecei o futebol ali pra mim. Surgiu quando eu tinha praticamente de 5 a 6 anos de idade. Foi ali mesmo no quintal de casa, atrapalhando, bagunçando com os vizinhos, tudo ali, com a galera da área ali. Tinha vários campinhos, hoje não tem mais. Infelizmente acabou os nossos campinhos, né? Hoje são escolinhas, mas nada a ver com o que eu quero falar. Mas foi ali que eu comecei, que eu tive o primeiro contato, em casa mesmo, né? Com o futebol, assim, dito profissional, assim, foi mais tarde, né? Tive várias passagens, mas eu comecei ali sempre ajudado, porque para você chegar a ser um atleta, chegar a ser seus sonhos serem realizados, sempre você tem um empurrãozinho das pessoas, né? E eu tive vários empurrãozinhos e tenho várias pessoas que me ajudaram a se tornar jogador profissional depois disso tudo. Mas foi assim, os primeiros chutes foi ali do lado de casa mesmo, com as traves que meu pai conseguiu no time amador aí, e colocando no fundo do quintal de casa, foi ali que eu comecei a dar meus primeiros chutes. E como o Paulo falou, né, a gente começou depois a começar os primeiros timinhos mesmo, as coisas certas e tal, os primeiros clubes aqui em Taubaté, jogando na várzea, depois a gente chegou até o Taubaté, depois teve uma carreira fora do estado de São Paulo, cheguei a jogar alguns clubes do futebol brasileiro, né. Mas foi assim, mas a primeira imagem que fica é o primeiro jogo que meu pai me levou no futebol, que era muito companheiro meu, que me levou a primeira vez no Joaquinzão para assistir um jogo de futebol. E eu acho que o começo de tudo é assim, né? A gente costuma falar que é na barriga da mãe da gente mesmo que a gente começa a dar os primeiros chutes, né? E comigo não foi diferente, foi assim, e só agradeço por ter existido o futebol, porque o futebol é diferente de tudo, né? A gente tá vendo, viu aí na Copa do Mundo aí, o futebol ele une os povos, né? Ele une. E graças a Deus existe o futebol como modalidade esportiva, como educação, bem diz o Paulo, que o Paulo é professor. E a gente está aí para responder as perguntas, para conversar bastante e para enfatizar sobre o Dia Nacional desse esporte que a gente não consegue viver sem ele. Sidney Barbosa também teve experiência nos gramados, Sidney, antes de ocupar aí a narração esportiva, a locução, os comentários? Bom, eu sempre tentei, né? Eu sempre gostei principalmente do futebol. Participei da primeira organização mais bem montada da Sociedade Esportiva Baronesa, né? Lá do professor Joaquim. Aí, ó, eu não posso. Daí não deu. Como jogador não ia dar nunca certo, né? Porque. E tive uma passagem boa pelo futsal, daí também fui infeliz, eu estourei o tornozelo numa brincadeira lá na Guarda Mirim, jogando com os caras ruins de bola, com o Alfredo Mostarda, com o Bento, com o pessoalzinho que a gente se reunia
As segundas, que era para curar a ressaca de domingo, e as sextas, que era para o terceiro tempo preparar o final de semana. Não deu certo, né, Andrezão? Não deu certo. Eu participo hoje, efetivamente, aí da Crônica Esportiva de Taubaté há quase 40 anos. Tivemos uma boa passagem, mais assim, de entrosamento pessoal, com o Clube dos 20, que no dia 27, agora no próximo sábado, a gente vai se reunir para comemorar aí, se eu não me engano, 30 anos. E ali, todos os sábados, vinham pessoas, né, importantes para bater uma bola ali. Lembro com saudade do Gardel. Tive o prazer, né, de brincar ali do lado do Gardel, do lado do Denizar, do lado do Maristela, do Niltinho, do Barrela, um punhado de gente aqui, mas sempre, como diria, né, o professor Paulinho está aqui, como coadjuvante, né? Então, eu sou meio, a minha esposa até brinca, né? Sou bem louco, eu fico às vezes, com esse negócio de futebol. Eu estava em Ubatuba semana passada e está tendo uma feira de livro lá. Eu fiquei 1 hora e pouco, porque tem muito livro, viu, André? 2 barraconas assim grandonas, eu fiquei lá. Eu comprei 5 livros, 4 deles tudo relacionado com futebol. E comprei a biografia, até eu indico, quem terminou, em menos de uma semana eu li a biografia do Alex. O Alex, que hoje é comentarista da ESPN. E então ela fala assim, você é louco, porque tem dia que eu fico até 2 horas, 3 horas da manhã lá, vendo esses debates aí, eu anoto algumas coisas. Logo que eu saí da faculdade, já contei essa história aqui, né, que fui fazer faculdade de comunicação, depois de bem velhinho, eu era chamado até o tio do Suquita lá da sala. E daí eu fui tentar fazer uma pós-graduação com especialização do futebol, só que não deu, porque era muito caro lá na Gasper Libre. Eu assisti 2 aulas lá, assim, que era de graça, né, depois. Só que naquela época, já a pós-graduação custava 3 mil e pouquinho de mensalidade, né? As aulas, às sextas-feiras, das 7 às 23 horas e aos sábados das 7 às 14 horas. Então não deu para fazer essa pós-graduação. Vi ali, conversei muito com os caras que no futebol principalmente se tornaram aí especialistas, mas na parte teórica, né? Não na parte prática. Flávio Prado, tem o menino lá que era comentarista da Jovem Pan. Quer dizer, eu já estou bem velhinho já, minha cabeça não. Mas a minha paixão sempre foi essa. Eu fico muito triste, eu não sei se eu vou falar uma besteira aqui, mas para mim o domingo que eu levantava, né, cedinho e tal, e tomava meu banho, café, passava na feira ali da Estiva, comia um pastel e já ia para um campo de futebol. Hoje, infelizmente, nós estamos praticamente na última semana do mês de julho. E não começou o campeonato amador da cidade. Então isso para mim, e eu imagino para quantas pessoas, é ruim, cara. Porque, sabe, o futebol... talvez nos esportes seja o mais apaixonante, seja o mais assim que a pessoa fica. Se não tem domingo de manhã futebol amador da cidade, se não tem o Taubaté, daí você tem que ir para a televisão, aí você começa a tocar ali, pega o campeonato inglês de manhã, pega o campeonato espanhol e tal, e você fica daí até lá para meia-noite no domingo, só nessa uma, de assistir um futebol, depois... Então essa paixão nasceu, não sei explicar para você, mas como atleta não deu certo, mas
eu tenho a minha consciência tranquila de que o que eu posso fazer, principalmente quando sou convidado para participar de debates aqui sobre o futebol. Já fui diretor de alguns clubes aí, do São Benedito, do próprio Baronesa. Eu acho que também não ia dar certo, porque eu sou muito chato. E o cara que quer ser perfeccionista, o cara que gosta de fazer as coisas direito, não sei se o Paulinho vai concordar, e o Neto, que coitado, levou tanta burdoada, principalmente quando ele saiu do Taubaté. Os caras hoje que administram, que são as pessoas que deveriam estar preparados para administrar essa paixão que é principalmente para o brasileiro, os caras não estão nem aí. Eles querem, vamos gastar o dinheiro do clube, vão deixar os clubes aí endividados, certo? Vão revelar aí um Neto, revelar um Paulinho Castilho, faz um contrato de gaveta com ele, paga o salário mínimo para ele, dou uma meia dúzia de laranja por campo para ele depois do jogo e guarda o contratinho ali que o pai dele às vezes foi obrigado a assinar aquilo ali, e daí os caras estão tudo rico, tudo milionário aí, e temos 93% dos atletas, jogadores profissionais brasileiros que ganham um salário mínimo. E quando consegue receber. Então vamos pôr os dois aqui nessa roda, nessa discussão. Conta pra gente como que vocês se profissionalizaram, como foi esse processo, né? De passar da brincadeira ali do terrão, da várzea, para profissionalização. Em que realidade era a época que vocês viveram? Final da década de 70, início de 80, por aí? Se eu não me engano, ou estou errado? 80, mais ou menos 80, né? 80, porque... foi a época do juvenil, júnior, né? Aquela idade que, né, Neto, que começa ali o juvenil e aí você fica naquela empolgação, né, de jogar bola, né, e eu pelo menos não via perspectiva de ganhar muito dinheiro com futebol. Ah não, na nossa época é difícil falar, viu, é complicado falar, o Sidney tá aí, você falou, o André tá aí também. É completamente diferente a época que a gente jogou futebol, veio das épocas anteriores, que a gente vive hoje, né? Hoje o futebol modificou praticamente 100%, assim, na minha visão. Acho que hoje se tornou um empreendimento que na nossa época era muito diferente. Eu cito um exemplo assim, hoje o garoto quer ir para a Europa, mas ele não sabe onde fica a Europa. Tá sendo... Na nossa época não, na minha época o meu sonho era jogar no Taubaté. Meu sonho, puxa, se eu chegasse a jogar e financeiramente também não existia a situação eram arrimos de família, ajudavam nas famílias, mas era completamente diferente do que hoje é o futebol na vida. Hoje o futebol se tornou um marketing magnífico, a gente vê aí a dinheirança, o dinheiro que corre no mundo do futebol é completamente diferente. No meu caso, foi o que eu falei. Teve uma época que eu peguei e falei assim, eu vou desistir do futebol, porque a gente jogava assim, não é questão de jogar por amor à camisa, financeiramente não compensava jogar naquela época. Eu tive a felicidade de ser visto por um olheiro aí, me levou para um clube do Paraná lá, o Atlético, eu fiz uma carreira no Atlético, mas mesmo no Atlético os valores financeiros que eu recebia, ou que nós jogadores da época do Atlético recebiam hoje é insignificante perto do que o futebol é hoje. Hoje o lado financeiro, principalmente daqueles que estão envolvidos, não só do atleta, como dos empresários, do mundo da bola, é gigantesco. E não há uma comparação. Eu acredito que ainda exista o tal amor à camisa, mas é muito difícil, muito difícil. Mas eu acredito que ainda existe. Mas o amor à camisa está onde o Sidney falou, nos campeonatos amadores, nos campeonatos de veterano. Que nem eu vim com essa camisa hoje aqui para dar uma promovida no veterano também, que começa no sábado. O Sidney falou, ficou sábado agora, dia 21, começa o nosso campeonato de veterano, de cinquentão. A gente começa, são 10 clubes. E são ex-jogadores, são o pessoal que jogava na várzea, ex-jogadores de várzea, do amador. Tem alguns ex-profissionais também. E aí que eu vejo a paixão no futebol ainda. Aí que eu vejo aquele amor à camisa no futebol ainda. Que olhando assim, os grandes jogadores... Hoje em dia eu não acredito que neles haja isso, mas
entre a galera, o pessoal, eu acredito nisso ainda, que existe esse tal amor Posso à abrir camisa. um parênteses no que o Neto falou? Opa! Com relação a esse amor da camisa, eu não vejo mais isso. Não vejo mais isso. Porque, por incrível que pareça, o Neto está falando do campeonato veterano de 50 e do veterano de 40, que houve aí até um monte de denúncia, que muitos jogadores, ex-jogadores vieram aí para ganhar e tal. O futebol amador, principalmente de Taubaté, que vamos ver se começa domingo mesmo no campeonato, Deus que me perdoe, não sei o termo que eu vou usar aqui, mas ele está impregnado, porque você não consegue, por exemplo, eu descobri o Neto. Neto estava jogando lá no terrão do Jardim das Nações. E eu conheci lá, ali perto do Paulo Cruzariol, ali onde tinha a família Dutra ali. Quantas vezes joguei futebol ali? Então, como descobri o Neto? Vou levar para o meu time. O Neto ia. A obrigação que eu tinha era de dar uma chuteira para ele, certo? Uma chuteira. Depois do jogo eu dava um pão com mortadela, um copo de groselha ali, eu estava satisfeito. Quando ele precisava de pegar um ônibus, ou furava o pneu da bicicleta dele, tinha que dar uns 10 reais pra você consertar. Hoje, eu duvido que você pegue qualquer desses meninos que está aparecendo agora, se ele chegar lá, eu quero uma chuteira da Nike, eu quero uma caneleira não sei o quê, e quero uma ajuda de custo. É esse o futebol, principalmente o amador de Taubaté. Nós vimos uma foto ali do Paulinho, inclusive, né, Paulinho? Vimos do Neto também no início de carreira aí, que mostra bem essa realidade que tá falando de vocês no passado, né? O que eu ia falar é o seguinte, quando a gente começa a conversar e falar sobre o futebol, a gente vê a realidade mesmo. Olha aquele ali é o Bocó? Não, Aí- ali sou eu e o Igor. Então, da juvenil, tava no jornal. Ali. Eu cabeludo. O Igor! O Igor. Ah, tá. Eu com 15 anos. A gente começa no Tinha até juvenil. cabelo, hein? Juvenil, a gente tá no juvenil, por exemplo. O Neto vai Sim, saber, no juvenil. Quem do juvenil que era de fora de Taubaté? Era difícil você ter gente de fora de Taubaté. Você ia para os juniores, por exemplo, você tinha gente de Caçapava, Pinda, no máximo, jogando no Taubaté, naquela época. Era difícil você ver alguém presenciar uma pessoa, um jogador que fosse de muito longe. Olha só para você ver como era a realidade, como a realidade daquela época era diferente de hoje. Hoje você contrata, você vem, você tem olheiro, você tem um monte de coisa, e a gente, lá atrás não, lá atrás o Neto saía do Jardim das Nações, eu saía da Santa Terezinha, e todo mundo se encontrava, todo mundo sabia quem era quem ali. Juvenil e juniores. E aí, quando a gente fala isso, a gente sai do Taubaté, por exemplo, que vai jogar em outro lugar. Na minha vida de futebol, eu fui para o comercial de registro. Eu fui para o 15 de Caraguá, né? Fui para o comercial de registro. No comercial de registro, eu tinha que quarta e sexta. Eu viajava na sexta-feira para jogar no domingo. Eu treinava no Taubaté, segunda, terça, quarta e quinta. Ia para registro na sexta-feira, no comercial de registro, jogava no domingo e vinha embora para Taubaté de novo. Vocês não sabiam disso, né? Dá uma explicada onde fica Registro. Registro. Quantos quilômetros? Registro, vamos daqui, pensar que é aqui, né? Perto da. Não São é aqui, Luís, não né? é aqui, Registro é no Vale do Ribeira. No meio, São no caminho para Curitiba. No caminho para Curitiba. Então, são 5 horas de viagem. Tinha que ir até São Paulo. E isso tudo bem. Eles pagavam só a passagem para você. E eu ia até registro, que era o Vale da Ribeira, com quase 5, 6 horas de viagem. Pai e mãe nem pensaram junto. Não, de jeito nenhum. Minha mãe ficava aqui rezando, e meu pai também, e a gente ia lá, naquela Regis Bittencourt lá, que não sabia se voltava. O mundo era Entendeu? distante, Era né, Paulo? Não é distante, que nem né? hoje. Famosa Estrada da Morte. Hoje você pega o mundo no celular, você tá na China. Naquela nossa época não tinha isso. E aí a gente ia pra lá. Então você pega um juvenil, jogava no juvenil, com todo mundo da cidade, jogava nos juniores, com todo mundo da cidade, vinha ali de Caçapava, vinha de Pindamonhangaba. Mas você tinha a maioria, quase 95%, 90% de jogadores que moravam na cidade. A gente pode citar aqui todo mundo, Neto, eu, Irineu, vou falar todo mundo aqui, Marcelo, Sclapes, Zeninho, todo mundo, Paulo Eduardo, né?
Então você tinha um monte de Marcos Vinícius, Marcelo Mantelotti. Marcelo Mantelotti. Então Taubaté, todas as pessoas eram do Taubaté. E a gente depois que tentava sair alguma coisa, via cada coisa na vida. Porque depois que eu voltei do comercial de registro, apareceu o 15 de Caraguá. Aí o 15 de Caraguá eles levaram 5 jogadores dos juniores, 5. Aí fui eu, Carlos César, Ineu, Golias, né? E o Tony que era de São José, mas também estava aqui também. 5 jogadores. O que acontecia com a gente? A gente treinava terça e quinta no Taubaté, e quarta e sexta ia para Caraguá. Ia na quarta, voltava, treinava no Caraguá, no 15 de Caraguá, voltava, treinava, e sexta-feira a gente treinava de novo para jogar no domingo. Então, era assim a vida da gente. A gente treinava no Taubaté para jogar em outro time. E naquela época não tinha ninguém para orientar vocês. Não tinha. Seu pai deve ter tomado as rédeas, né? Ele sabia, pode ir que vocês estão perto e vamos embora. Mas a gente tinha 18 anos já, entendeu? Então, assim, faculdade, alguns faziam faculdade, já era, a gente não era criança. A gente, sabe, então ia mais gente junto com a gente, ia mais colegas juntos. Então não dava para não deixar. Como é que money? Não tinha. Porque os clubes não pagavam também, né? Era salário do Taubaté, né? Eles combinavam no 15 de Caraguá, era o salário do Taubaté, um pouquinho lá. A gente chegava lá no 15 de Caraguá, o presidente dava um x-salada pra gente comer, treinava lá e jogava depois. E aí ia embora, ia jogar. Bom, o Neto deu uma esticadinha melhor, né? Ele foi mais pra frente. Foi campeão, inclusive, no Atlético Paranaense, né, Neto? Então, Teve toda essa mordomia que o pessoal... Quem não conhece o Atlético Paranaense hoje é uma das melhores estruturas do país também, né? A gente, quando acompanha na sua época, não tinha essa estrutura que o Atlético tem? Não, eu cheguei em Curitiba em 94 e fiquei até o ano 2000. O Atlético, ele era um time de torcida, e até hoje é um time de massa. Foi o diferencial de eu ter escolhido o Atlético. Na época eu tinha proposta de outro time. Eu tinha proposta do Guarani, aqui de São Paulo, e tinha proposta do Paysandu também, de Belém. Mais longe. Mas quando a gente é criança, tinha a revista Placar, né? E você fica lá, vendo o Placar e tal. E eu tinha eu conheci esse cara, esses dois caras, né? Que era o casal 20 na época. Daí, que era o Assis e o Washington. E olha, a gente estamos falando de futebol, daquele esporte que a gente... E eu amava o futebol e tal, e daí eu falei, você quer saber de uma coisa, eu vou para esse time aqui. Mas eu decidi, mas não tinha empresário, não tinha nada, as duas diretorias negociavam e eu fui para o Atlético. Eu fiquei no Atlético de 94 ao começo do ano 2000. Eu peguei o começo da reestruturação do Atlético, que era um clube que tinha a massa, tinha uma torcida grande lá no Paraná, mas era um time completamente, era endividado, devia para a prefeitura. Mas o Atlético ele começou a ressurgir. Hoje é uma excelente estrutura, com certeza é uma das melhores do Brasil mesmo. Eu estive lá há 1 ano atrás, 2 anos atrás, onde eu treinava lá no CT. É uma das melhores estruturas do Brasil, com certeza. Mas como eu falei no começo, veio da mudança do próprio futebol, do olhar do futebol diferenciado, né? Mas, tipo assim, pra mim foi uma experiência muito boa mesmo. Ter chegado até onde eu cheguei, né? Joguei Campeonato Brasileiro, tinha sonho de voar, de avião, achava que não voei muitas vezes, conheci o Brasil, se não fosse o futebol não conheceria o Brasil, não ia ter as amizades que tem. E foi assim, pra mim foi muito bom mesmo. Qual foi a sua maior alegria com o futebol? Assim, a maior alegria de nós atletas, né, Paulo, que mexe com futebol, é jogar e as amizades que você faz dentro de campo. As amizades. Vou te dar um exemplo assim. Não sei se o Sidney sabe, se você sabe. O Paulo, não sei se o Paulo tá por dentro também. A gente tem um grupo através do celular, que é o grupo de 79, o grupo de 85, e a gente se reúne no final do ano. Vai ser o terceiro encontro nosso agora nesse final de ano. Eu não consegui nesse grupo porque assim, o trabalho me deixou ainda. A gente vai se... Então, a maior alegria do futebol é isso, é a amizade. Eu era gandula em 79, eu fui campeão, assim, entre aspas, nos juniores daquele time de 85, que foi um time espetacular da categoria de base. Eu vou falar o nome dele, que é o Diniz, que é o cara que
que fez esse time, que lutou por esse time e tal, para essa categoria de base de Taubaté. E os outros remanescentes, outros jogadores de Taubaté que surgiram. E qual que é a maior alegria do futebol? É essa, a amizade. E eu acho que foi isso, a maior alegria minha. Lógico, fui campeão, fui campeão paranaense, fui campeão brasileiro da Série B, subi aqui, joguei no São José, no maior rival do Taubaté, onde a gente subiu para a primeira divisão lá em São José. Mas a maior alegria mesmo do jogador, assim, do pessoal, é essa vivência dentro do futebol. Você vai para um clube, você tem ali pessoas de todos os gêneros, pessoas de todas as localidades do país, assim, você joga com um cara que é da Bahia, você joga com um cara que é do Ceará, você joga com um cara que é do Rio Grande do Sul, e você vai se forjando sua amizade, você vai fazendo amizade, e hoje, a internet hoje ajuda muito mais essa amizade e isso tudo, e assim, talvez não, com toda certeza que a maior alegria no futebol, fora os títulos que eu tive, foi a amizade, cara. A amizade dali de dentro, do vestiário, né, Paulo? Porque o vestiário que é legal. Ali, isso que é legal no futebol. O pessoal às vezes não sabe. Lá fora, sabe? Aquela emoção, aquela coisa. Isso, mas o legal, a maior alegria foi essa. Eu acho que de todos que jogam futebol profissional, a maior alegria foi essa. Foi a alegria de ter essas amizades, de ter florescido essas amizades pelo Brasil todo. O André, e fora do país também, que eu joguei até com jogadores de fora. Paulinho antes também, qual foi a maior alegria dele? Olha, comeu muita batata lá em Quirino. Também, viu? Também. Então ele não pedia em dinheiro, ele pedia em saco de batata. Viu, Paulo? Mas então, gente, o que era a alegria? A homenagem ao essa foto é histórica, gente. Meu amigo saudoso Guido Salles. Aliás, eu tenho um material. Olha o Joãozinho falando lá. O Cid tá ali com o bloco de notas debaixo do braço, olha, gente. Isso que é cronista esportivo, né? Prestar atenção na jogada. Aí, Paulinho, continua aí pra gente. Então, daí a gente. Isso é gostoso de ver, né, gente? Você tem um monte de gente do futebol, né? Alegria, isso é alegria também, né? Você vê uma geração, você vem participando da geração. Mas a alegria, André, Sidney Neto, que o futebol dá um prazer pra gente, né? Dá um prazer de participar, de jogar. Nossa, eu joguei bola, futebol, né? Olha que gostoso. E aí você conhecer a vida, conhecer outras pessoas, aprender com outras pessoas, né? Porque às vezes a gente quer se limitar a um mundinho, né? E esse mundinho não serve para nada às vezes, né? A gente vai para frente, quer conhecer coisas, quer inovar, quer aprender, quer jogar, né? E fazer parte da história do futebol. Isso é gostoso, a alegria de ver, a alegria de jogar bola. E essa bola traz pra gente isso. Essa vivência, essa participação, esses convites, essa oportunidade de mostrar por que o futebol fez com a gente. Eu queria só voltar no que o Neto falou aqui, dos encontros deles, né, de 79 e 85. Eu tenho, graças a Deus, oportunidade, sempre que tenho, principalmente dos velhos de 79, né, eles sempre me convidam, sempre que posso. O último que eu estive foi lá na chácara lá do Arimateia. E olha, puxa vida, quando eu vi o China lá, quando eu vi o Piorra, quando eu vi o Botu, Wagner. Nossa, o Wagner. Wagner Serrado de Mato Grosso pra vir aqui, né? E coitado, com os problemas aí de saúde, né? Tem um problema da vista. Cara, eu ficava vendo as conversas dos caras lá. E eu tenho uma gravação do Zé Silvério, que ele narrou pela Jovem Pan o jogo da decisão de 79. Depois tem aí dos outros, né? Tem umas narrações do Elcio Veloso, de outros campeonatos. E daí eu sempre faço essa sacanagem. Daí os caras começam a tomar, aí fica tudo num clima legal. Aí eu vou lá e coloco num radinho lá, no CD. E a hora que toca, que sai o gol do Antônio Carlos, que sai o gol do... Quem que foi que fez? Do Amauri. Do Amauri, Maurício a gente também. O Amauri, gente, nossa, finito. Cara, quando eu vejo aqueles caras, né, tudo fortão, que nem o Paulinho, que nem o Neto, que nem eu, tudo Andrezão, tudo fortão, né, tudo... Os caras... Não perca o contrário. Corre lágrima. Essa joga bola. Corre lágrima dos caras. E daí você começa a pensar assim, puxa vida, 79, né? Aí o Taubaté patinou, subiu e a gente já sabe a história, já caiu. Em 85, o Diniz
O Diniz foi lá, peitou todo mundo, bancou, arrumou dinheiro, montou um time basicamente só de molecado daqui de Taubaté, mas deu incentivo. O Tadeu Ramos, eu sempre tive umas brigas com o Tadeu aí, mas só na política, não no futebol. E, olha, time campeão, e agora o Neto está trazendo essa recordação. Quanta gente que nasceu ali, naquele time, e que alguns aí, o Neto foi lá pro Atlético do Paraná, o outro foi não sei pra onde, o Marcelo Martelotti, hoje técnico do Taubaté. Isso aí. Eu brincava com o Marcelo quando começou ali no TCC, eu ia lá para fazer cobertura de futsal, naquela época o Taubaté era tradicional. Eu vi o Marcelo ali brincando ali no TCC, fazendo aquelas... Vi o Tatalzinho ali fazendo aquelas loucuras que ele fazia quando eu era pequenininho. Hoje você não vê mais essa... Sabe, os caras se encontram uma vez por ano e com o devido respeito, cada um cuidando da sua vida, ninguém se mete lá, sou empresário do filho do Neto, sou empresário do filho do Paulo. Os caras não pode ver, os caras são profissionais. Agora, eu queria só trazer na cabeça do Paulinho, para ver se ele me ajuda, que ele está mais novo. Vamos fazer uma reflexão, que a gente estava fazendo anteriormente. Quantos jogadores só de Quiririm? Paulinho é lá jogadores, assim, pessoas que realmente da bola que a gente conheceu de Quiririm, que nasceu ali no Quiririm, que prosperou no futebol. Seu Toninho, Os Tainos. a família Taine inteirinha, Maurílio, né? Aquele médico, jogava muita bola. Denizar, me ajuda aí, Paulo. Marcelo. Martelotti. Não, o Marcelo Não é do Quiririm? Não, o Marcelo o Sheila, o Shelinha. Sheila vai jogar comigo no Alemão, Cinquentão, hein? Alemão, Sheila. Então, a foto tá aí, viu? A foto tá aí. O campeão Põe o Quiririm. Neto na roda também. Quantos jogadores só do Jardim das Nações de Independência? Nossa, Jardim das Nações, Jardim das Nações de Independência são vários que, puxa vida, tinha Edcinho, Odair, Careca, Ram, Heitor, nossa, o Paulo, Claudemir, mas vários, se eu não estou esquecendo aqui, me perdoe, galera, mas aquela região ali nossa, é que nem o Paulo falou, hoje você vê, que a gente tá meio afastado também, mas aqui de Taubaté, os juniores, quem tá lá, mas tudo bem, aqui a gente falou, futebol mudou, mas era, mas Taubaté é celeiro, eu provoquei essa situação, né, Neto? Eu provoquei, provoquei pra gente ver mesmo, pra essa coisa aí, de você lembrar e relembrar quem era e quem estão hoje, né, lá, ó. O Neto Vira. O Vira do Jô Soares, isso aí. Toda vez que ele vem pra Taubaté, ele ia na minha banca de jornal lá. O Gizinho lá. O G foi meu chefe de coroinha na Santa Luzia. Geraldo foi meu primeiro treinador de futebol do Taubaté. Esse papo tá Salão. Esse papo tá interessante, nós estamos recordando as coisas, mas eu quero pôr fogo só um pouquinho aqui. Nem tudo são flores no futebol, né? Quando vocês estavam no gramado, como eu disse lá no começo, fica os cornetas lá em cima, na cabine de rádio. Eu não sei porque você fala corneto, você. Eu faço parte dessa turma. Eu faço parte dessa turma. Não, eu ficava do lado contrário ali, né? Uma vez o Betinho até queria mandar eu embora do treino, gente. Eu ficava gritando lá com os jogadores precisavam jogar melhor, né? Lembra do Betinho? Pois é, o Betinho mandou embora. Vai embora pra casa, tá falando muita besteira. Eu ficava torcendo no treino. Você ia embora pra casa, você mandava embora. Mas eu quero pôr lenha no vocês. Quando vocês estavam no gramado, Paulinho e Neto, teve algum comentário do Sidney que vocês não gostaram de repente lá durante a transmissão? Eu não lembro de nada. Até porque eu fiz jogos dos dois já aqui no Amador. Eu lembro do Paulinho, a última imagem que eu tenho do Paulinho foi no time do Quiririm. Ele já estava quase
Você teve problema também, né? Eu quebrei a perna no 15 de Paranaguá e foi o menisco depois. E o problema de joelho. Então eu lembro até hoje que ele, num jogo, acho que era decisivo, ele com a puta de uma joelheira, ele estava se arrastando lá no final do jogo. Eu ainda brincava, né? Falava era o Getúlio Mendes que estava narrando. Falava, Getúlio, mas será que o seu Toninho não tem? Eu acho que era o seu Toninho que era o técnico. Será que não tem outra opção? O rapaz não tá aguentando. Né? Então. Mas Netão, Não, tô achando aqui nas ideias. É legal a última vez que eu vi o Neto jogando assim, valendo 3 pontos, acho que foi no União. Depois que eu parei de jogar... Quando você veio de Curitiba... Eu parei de jogar... Jogos interior lá. Jogos abertos no interior. Fomos terceiro lugar lá. Isso aí foi em Santos, mas eu não fui. Eu fui Santo André. Santo André. Depois teve Santos. Eu não fui, essa eu não fui. É o Juniores de 85. Então tá bom, eles pegaram leve com você, agora eu quero que você pegue... Não, eu não comentei. Eu quero contar, deixa eu falar. Sobre o Sidney lá em cima. Por causa de eu ser da cidade na época quando eu era profissional, eu me lembro muito bem, na época de profissional do Taubaté. Desculpa, ele era igual o Galvão Bueno, passava a mão na sua cabeça, que nem igual passava na cabeça do Neymar ou não? Não, é de boa. Mas sim, eu sempre tive uma amizade com o pessoal da crônica, talvez, a crônica aqui de Taubaté, talvez pelo fato de eu ser da cidade também, e era muito isso. E o pessoal, aquilo que eu falei no começo, sempre tinha um empurrãozinho, né? E sempre, nunca, com a imprensa aqui em Taubaté, nossa, nunca tive problema. Eu também nunca tive. Sempre mesmo naqueles jogos que você não era tão bem, então, sempre me tratavam bem, sempre falavam que tinha sido na partida. O único que cornetava esses caras aqui, desculpa, desses meninos aqui, o único que cornetava e continua cornetando era Adilson Barbosa. Adilson Barbosa, só Adilson cornetava aí. Tá acompanhando a gente aí, né? Um abraço pro Pai do Paulo Roberto Barbosa. Pai do Caio. Um abraço pro Adilson, pro Túlio Pereira, né? Quem mais? Tanta gente, pro Lelis, né? Seu Lelis Martins. Um abraço pro Getúlio Mendes, está passando por um probleminha de saúde aí, mas vai ficar forte. O doutor Getúlio Mendes aí também, que ponta firme, viu? Mas então, Cid, mas quando você voltou lá do Atlético Paranaense, como você falou, agora eu vou jogar. Vou ganhar uma cervejinha, vou ganhar meu telhado, meu telhadinho, jogar lá. Vila São José, Juventus, Vila São Geraldo, União, Quiriri, Baronesa, Marlene Miranda, 13 de Maio, Secap. Esses times que mas eu quando você fala assim, ganhei meu telhado, você recebia um envelopinho também? Não, e Amor Camisa. E fui treinador também do time aqui, que eu queria dar mandar um abraço pra galera, principalmente pro presidente, pro Diego. Fui treinador do Esplanada há 4 anos, um clube da 2ª divisão que tinha uma estrutura espetacular, assim, mas aquela estrutura não financeira, estrutura de todo mundo se juntar. O jogador vai chegar, quanto você quer? Não, nós não temos condição, nós vamos atrás daquele que quer um chuteiro. E sempre a gente fez um time forte, time bom. Terceiro tempo bom, Terceiro tempo muito bom. Aquela panelada na mesa, churrasquinho. Que nem dizia meu auxiliar técnico, hoje vai ser feijoada ou vai ser canja, professor? Eu falava, então, mas pra fazer eu quero que vocês façam uma homenagem então pra vocês, que ele lembre qual foi o maior jogo que o Paulinho Castilho jogou, na sua memória, e qual foi o maior jogo que o Neto jogou, que você estando aí assistindo ou na crônica. Bom, eu gostei uma vez, o Paulinho fez vários gols do futebol amador, mas eu gostei uma vez, eu não sei se era jogos regionais ou era alguma coisa, o Paulinho jogando futsal. O campo lá contra a Pinda. Eu jogava o campo e o Paulinho Duarte, eu tinha o futsal e tinha o campo. Eu jogava no campo lá. Você tá lembrando do jogo do mas, campo? Você não chegou então a... Do futsal não, eu jogava no campo. Lá aquele jogo de Pinda que você está falando? Do futebol de campo, que foi 7-1 pra gente, eu fiz 5. Então eu estou confundindo. Estou confundindo. A gente disputa de terceiro. Eu estava. 7-1. A gente perdeu para São José na semifinal. Nos pênaltis. 7-1. Foi. Então, nós temos boas, pelo menos nessa a gente tem boas. Isso. Mas eu me lembro do... Foi 7-1, nós ganhamos
Foi o terceiro, Foi. Do Paulinho, né, nesse jogo lá de Quiririm, né, esse pra mim. Agora, do Neto, o Neto uma vez fez um gol de falta, e ele batia bem, não sei se foi no campo, acho que foi no campo do Vila São José. E eu fiquei impressionado aquele dia, que a gente tava cheio, como sempre, né, na transmissão, cheio de problemas e tal. Telefônica naquela época, saía tudo fora do ar. Daí eu acho que quem estava narrando aquele jogo era o Elcio Veloso. Aí o Neto, numa simplicidade, assim, foi lá, bateu, fez o gol, foi na torcida lá do Vila São José, comemorou, e depois ele veio no sentido da cabine ali, até que era uma cabine meio precária ali do campo do Vila São José, e ele deu um abraço no seu Bento Calil. Seu Bento. Nossa. Sabe, aquilo ali ficou, aquilo ali marcou. Eu lembro que o Hélio Molotti, que uma turma ali de cornetos ali do Vila São José, ele gritava, o menino Neto, não sei o que, mas ele já não era mais menino, já tinha jogado lá. Então é isso. Menino, né? Menino de 35. Eles ficam falando menino a vida inteira, né? É isso que eu coloquei no começo do nosso bate-papo aqui, dessa espontaneidade, que a gente não vê mais, cara. Ontem aquele jogador do São Paulo lá, que jogou no Flamengo, ele fez o gol e ele não pôde comemorar. Mas como que não pode comemorar? Pô, eu não sou mais jogador do Flamengo. Eu assinei um contrato, eu tô recebendo do São Paulo. Hoje eu sou jogador do São Paulo. Pô, vai lá, fez o gol. Comemorar, pô. Comemorar. Clássico Esplanada, no risco. Você joga, você não comemora, você não sai dali de campo. Quiririm, final, Quiririm, União, meu pai do Eu jogo 5 anos no Esplanada, depois eu vou pro Murisco, faço um gol contra o Esplanada e não comemoro, não sei qual lado que é pior, se é o Esplanada ou se é o Murisco. Porque eu trabalhei nos dois, no Esplanada no Amador e no Murisco eu fui técnico juvenil, eu sei como é que funciona. A essência do futebol, o que é? É o gol. Você imagina o Paulinho, quando ele fazia gol lá no Quiririm, pô, a família dele lá, a turma de bacateiro, tudo lá, um saco a mais, mas eu quero registrar aqui, gente. Quando eu estudava no Dom Pereira, com a dona Jurema, aquele da mãe do nosso amigo Paulinho, que dava aula pra gente na 4ª série, no dia do jogo do Paulinho, ela levava o radinho ali, viu? Levava o radinho, aí parava a aula, juntava todo mundo em volta da mesa e ficava ouvindo o rádio. Olha pra você ver como que é a paixão do brasileiro, né? Eu tenho que registrar isso daqui, porque faz parte da história da gente, né? É esse encanto do futebol mesmo, né? E era engraçado porque os alunos lá, tem gente que nunca tinha entrado no campo de futebol, né? Aqui no Joaquinzão, e ainda perguntava pra mim, que lado que tá? Como eu conhecia lá, né? O estádio de cabo a rabo, como o ditado, né? Fala, não, tá chutando lá pro lado da Avenida do Povo, né, agora. Ou lá pro lado da linha do trem. Era desse jeito, gente. Uma história que marcou minha vida daí, Paulinho. O programa é até às 19? Até às 19, tem 5 minutos. Mas então, olha, você perguntou, eu tenho que falar aqui, ressaltar, porque quando ele falou que ia convidar o Neto, eu não podia deixar de contar a história para eles, né? Aquela que eu tava na arquibancada. Não, nós dois jogando. Não, mas a história tem que ser contada. Então vamos lá, É aquele jogo que eu cruzei pra você fazer o gol contra o São José. A minha alegria foi ter a gente ganhado o São José, no Joaquinzão, 1-0, tirar o São José da Copa São Paulo, da Copa de Junho e a gente seguir. Entendeu? E aí, vamos lá, Neto. Foi eu que cruzei, você que fez o gol. Foi 1-0 pra gente. Incrível, né? Olha só. É gostoso. Mas a gente jogou pouco. Eu e o Paulo, a gente não chegou a jogar. Não precisava jogar muito depois dessa. Você cruza, eu faço o gol contra o São José. Às vezes eu não era titular, às vezes o Paulo não era. Mas a gente jogou muito pouco. Mas teve esse jogo contra o maior rival nosso e aconteceu de cruzar fora fazer o gol. Hoje você está numa situação. Como é que seus alunos te cobram? Sim. Que hoje você não dá só aula de eu dou várias modalidades, diz né? que você é especialista, inclusive, de natação lá, que
da hidroginástica e tal. Eu trabalho no SESC e no SAAD, né? Então, é a molecada, como é que é? Professor e tal. Não muito, porque a gente não divulga que foi divulga. jogador. A gente não trabalha, eles sabem, os pais comentam, né? Mas a gente não fica toda hora falando, né? Mas eles querem saber às vezes, assim, sabe? Querem saber como é que é a vida da gente jogando bola, como é que foi, né? E a gente fala pra eles, brinca um pouquinho, mas não... Netão, Ó, pra gente terminar aqui, quanta gente na banca lá, hein? Bastante. Nossa, dia de sábado e domingo, Bastante o gente. pessoal da Ford, da mecânica, ficava aquela fila ali de gente. E o Netão com paciência. Pô, você perdeu aquele gol lá no Atlético, você perdeu. Pô, como é legal, né? É gostoso, é gostoso. Mas assim, que nem você falou, é 1 hora só pra falar de futebol e de história. Muito pouco. Mas foi bom. Eu só queria fazer um jabazinho aqui, posso? Pode fazer. Não é nem um jabazinho, Jabazão, então. Começa no sábado o campeonato de cinquentão de Taubaté. E mandar um abraço pro pessoal de todos os clubes, né? Porque é aquilo que a gente fala, a hora que vale os 3 pontos, cada um defende o seu, né? Mas um abraço pra galera de todos os clubes, 10 clubes envolvidos, o pessoal da diretoria da Liga que vai fazer esse campeonato, cinquentão. Um abraço a todos e convidar o pessoal que gosta de um bom futebol. Não é um futebol que nem hoje, corrido e tal. E prestigiar o campeonato de cinquentão e de quarentão também, que são os mais velhinhos já, né? E o de cinquentão começa agora, nesse sábado, e o time que eu defendo é o Nova América, o Gena. Vamos jogar contra o União Operária, que é um dos favoritos ao título, lá no campo da Estivo, às 3 horas da tarde, nesse sábado, agora dia 21. E fazer o convite para a galera que gosta de futebol, a galera de Taubaté que gosta mesmo de futebol, que Taubaté é uma cidade que gosta de futebol, e lá prestigiar a gente, que a gente ainda está gastando um pouquinho da nossa bolinha, né? Olha aqui, teve outra pessoa que deu pra gente aqui, tem 1 minuto, hein? Um alô aqui, que também foi meu professor, Fábio Castilho. Você conhece, né? Então, Vamos mandar um abraço para ele. A pergunta vai ficar aqui para você refletir em casa, né? O que prevaleceu na Copa do Mundo, a garra ou a arte? Então você de casa que vai responder, porque não dá tempo, né? Não dá tempo mais. É o tempo da gente agradecer aqui Fabião, os nossos amigos, o Paulo Castilho, né, professor Paulo, e o nosso amigo Neto, grande lateral, né, o Paulo Castilho, grande centroavante do nosso Sport de Taubaté, e o nosso grande amigo Sidney Barbosa também, agradecê-lo por fazer parte do nosso programa. Aqui, ó, e o Rubens Toledo, o professor Rubão, né, da Volkswagen Clube, está mandando um abraço para o André e os convidados. Inclusive no sábado aí a criançada tá lá se preparando lá, o Sub-13 e o Sub-15, né, a gente está acompanhando essa formação aí do pessoal da equipe. Posso fazer um pedido? Aproveitar que rapidinho, a diretoria está aqui, o Jefinho, a nova diretora que está aqui brava no programa, e a Claudinha, a gente ia agendar uma outra oportunidade, mas fazer esses dois aqui, porque não deu nem para dar uma cutucadinha, não deu nem para saber das saidinhas lá em Curitiba, não deu para a gente saber de um monte de coisa. Olha, tá vendo? Não mexe com isso, né, Netão? Foi só caçar a boca do Sidney um pouquinho para ele entregar o pessoal, mas daí na próxima a gente traz até aqui uma água que o passarinho não bebe, né? Vai ser mais rápido do que a gente pensa. André, preciso agradecer. Bom, agradecer, Paulo? Então, obrigado, viu? Obrigado aí o convite, Sidney Neto, um prazer, André, obrigado, viu? Agradecer a minha família também, porque todo esse tempo a gente sofreram, viu? Foi alegria e tristeza, mas foram firmes. Minha mãe e todo mundo da minha família. Obrigado a todo mundo, os meus amigos também. Neto? Também queria mandar um abraço para todo mundo, para toda aquela galera que eu dei um salve lá na internet, no WhatsApp para me assistir. E para minha família também que está assistindo, um abraço a todos e um abraço a toda a coletividade de Taubaté que adora esse esporte chamado futebol. Obrigado aí mais uma vez a oportunidade do Andrezão, do meu amigo Chefinho, da Claudinha, não guardei o nome da menina. A Lília, o Jonathan. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Desculpa aí, porque eu estou acostumado com rádio ninguém vê, né? Rádio você só me escuta lá. Eu falo bastante bobagem, mas obrigado mais uma vez pela oportunidade. E encerro dizendo, a Copa do Mundo, você mandou refletir, a gente vai discutir futuramente, mas trouxe muito ensinamento.
inclusive pro seu Tite deixar de ser turrão. Opa, gente, ó, dá pra gente fazer um outro debate aqui no nosso programa das 6, né? Mas o árbitro já tá aí encerrando, ergueu já que acabou Cartão o vermelho tempo já. complementar, né? E vai apitar o final aí, então a gente vai passar a bola aí pra nossa programação continuar. Amanhã a gente assume de novo aqui a partir das 18 horas, né? No canal 3, junto com você que sempre nos acompanha. Stop.